Eu tinha que vir aqui dividir esse raciocínio com vocês. Por que que eu vou dividir com vocês? Porque é algo que eu tenho certeza que muita gente viveu e às vezes vive aquilo que eu vou falar. Eu quero comentar um pouquinho sobre a situação da Cris, da Dona Maria, que parece uma história diferente, parece um conto essa história. Observem bem que a todo instante a Cris está sorrindo, ela está feliz, trazendo felicidade para todo mundo. A Dona Maria, um grande sorriso no rosto. Ela não vive tristeza, ela não transmite tristeza para as pessoas que a cercam. Eu quero dizer isso contando um pouco da minha história. A gente era tão pobre, mas também tão rico, que a riqueza que a gente tinha, ela supria todas as necessidades da pobreza. Eu tenho uma tia que faleceu e sempre dizia para mim: eu tive sempre muita pena de vocês, porque vocês eram muito pobres. Era muito triste ver aquilo que vocês viviam. E dentro de mim estava lá: gente, como é que ela via tristeza na vida da gente, que a gente era pobre. Eu achava que a gente era tão rico, tão feliz, porque a gente não tinha nem o que comer direito. Mas meu pai trabalhava na roça, puxando enxada, capinando, fazendo coisas desse tipo. E a gente ia na roça para levar assim, a comida para ele num caldeirãozinho. E a comida às vezes era uma canjiquinha com feijão e angu. E de repente a gente levava tão feliz, porque sabia que ia chegar lá, meu pai estava trabalhando, ia parar, sentar no cabo da enxada, ia comer, e sempre depois que ele comia, ele deixava um restinho daquela canjiquinha com feijão na vasilha para a gente comer. A gente comia ovo no dia de domingo. Como assim? É muito triste de falar, mas era tão lindo de se ver. Meu pai era o único que tinha direito de comer o ovo, porque ele ia para a cidade comprar o sal que estava faltando, comprar, às vezes, uma cibalena. E, de repente, aquele monte de filho que nós somos em 9, hoje somos 6. Mas, de repente, a minha mãe fazia aquele feijão inteiro, que não podia comer feijão inteiro. Só meu pai que comia no dia de domingo, porque ele ia para a rua. Ele comia o feijão com a farinha. Mamãe, às vezes, ela fritava um ovo e colocava por cima do feijão com a farinha. Meu pai comia aquilo com tanto cuidado. Ele não tinha direito nem de saborear, porque aquele monte de filho ali, ele tinha que passar o garfo praticamente, pegar uma... Eu não sei nem onde que estava o pedaço do ovo, mas ele colocava ali com feijão e colocava na boca de todos os filhos que estavam ali ao redor dele. E a gente ficava tão feliz que a gente tinha medo de que aquele gosto do ovo saísse da boca. Era muito filho, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas era tudo tão lindo, era um amor tão grande. E às vezes, na hora que meu pai voltava da cidade em cima de uma égua, a gente já ficava ali, esperando ali, às vezes já estava a lua no céu, ele chegava e a gente ficava esperando ele chegar, e às vezes chegava com 4 pãezinhos ali na sacola, e quando chegava a gente pegava aquele pedaço do pão, mamãe cortava como se fosse uma hóstia, e botava todo mundo sentado e todo mundo ganhava uma hóstiazinha e um copinho de café. Era uma canequinha. E a gente pegava aquilo, colocava aquela hóstiazinha dentro do café, aquilo inchava. Às vezes a gente tinha medo de comer porque ia acabar aquele gosto do pão. Mas era algo tão bom que a gente... Era medo de engolir e de acabar.
E a gente olhava, você comeu o seu, agora do meu eu não te dou. Mas era algo tão bom, tão lindo, era um sentimento tão grande de amor. E a mamãe pegava os outros pães, colocava numa lata e colocava lá na prateleira, lá em cima, bem alto, para ninguém tirar. Imagina só, um pãozinho para dividir para aquele monte de gente. E a gente comia e a gente era feliz. Muito feliz. E quando minha tia referia-se à tristeza, à infelicidade de ser tão pobre, por ser tão pobre, e eu não via isso. Eu achava que eu era muito feliz. A gente não tinha um brinquedo. O dia que a minha irmã ganhou uma boneca de papelão, ela ficou tão feliz que ela encheu uma baciona. Todo mundo que viveu essa época sabe, daquelas bacias grandes que o pessoal usava para tomar banho. E a minha irmã encheu aquela bacia d'água enquanto a mamãe saiu de casa e foi dar banho naquela boneca de papelão. E o que sobrou foi a tinta dentro da bacia. Aí acabou a boneca. E ainda tinha um medo da mamãe chegar e bater porque estragou a boneca. Mas às vezes batia mesmo. E falava, agora você vai ficar sem. Agora acabou. Isso era triste. Mas a parte boa é de saber que a gente era envolvida com tanto amor, com tanta alegria, que eu vejo hoje, os pais de hoje, muitos pais, comprando presente, levando para passear, porque às vezes não tem tempo para o filho. Não para colocar uma colherzinha de comida na boca do filho, para dar uma água, e a gente tinha tudo isso. Às vezes a gente comia chuchu com angu. Às vezes não tinha ali uma gordura para colocar um óleo, mas graças a Deus a gente comia aquilo que não tinha nem gosto, mas a gente era saudável, a gente era feliz. E eu quero dizer dessa situação, porque hoje eu vejo a Cris, a Dona Maria, transmitindo ali aquela alegria, aquela felicidade, porque a gente vê o envolvimento do amor desse povo um com o outro. A filha de Dona Maria ali arrumando a casa dela, limpando a casa, feliz pela mãe. Ali o Senhor, o Pai, chora, mas a gente vê que ninguém descuida de ninguém. É tudo muito amor envolvido. A Eduarda, é tudo muito lindo de se ver ali o envolvimento daquele amor naquela família. Olha a Dona Maria, olha a Cris, constantemente com um sorriso no rosto. Enquanto muitas pessoas têm tanta coisa que às vezes sobra, joga fora, joga no lixo, e ali para eles seria o suficiente para poder matar a fome, para poder encher um pouquinho ali, né, daquilo que estava faltando, mas nem por isso eles transmitem tristeza. A Cris é feliz por tudo. Leva um iogurte, está feliz. Leva a cadeira de roda, está feliz. Eliseu aparece para tomar café, está feliz. Dona Maria também. E isso é muito lindo. E agora eu pergunto vocês, onde está a felicidade de vocês? Será que vocês são felizes? Será que vocês já pensaram deste lado do envolvimento, do amor, que às vezes fala mais alto do que o financeiro? Quantas pessoas a gente vê chorando porque tem de tudo, não falta nada do material, mas ninguém está nem aí preocupado com ninguém. Então, deixa aí nos comentários algo que você passou ou passa relacionado com isso. Porque, na verdade, o mais puro e verdadeiro amor é este, você envolvido ali com a sua família, todo mundo compartilhando ali a mesma alegria, a mesma tristeza, todo mundo vivendo ali, de repente, até a parte da saúde, existe um envolvimento amoroso, que um não deixa o outro, enquanto que tem outras pessoas que deixam o outro para lá, porque diz o seguinte, estou cansado disso tudo, eu não aguento. Às vezes bota um pai no asilo, às vezes
deixa o filho mal cuidado por falta de não conhecer o verdadeiro amor. Você tem Deus no coração? Você tem amor. Você tem alegria para transmitir para qualquer pessoa. Beijo para vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Até.